Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a regra cenobítica de Pacômio, nosso segundo encontro. Vamos trabalhar as regras 2 até a 8ª. 2. Então, assentem-se com toda compostura e modéstia, puxando a parte inferior da pele de cabra, abaixo de você, que pende para o lado do ombro, e apertando cuidadosamente a veste, isto é, a túnica de linho sem manga chamada lebitonário, de modo que cubra os joelhos. O que seria o lebitonário? Lebitonário. São Jerônimo refere àquela veste que o monge deve ter em sua cela. Então, por exemplo, ele tem que ter uma esteira e os seguintes objetos: 2 túnicas, lebitonário, então significa túnicas, uma espécie de veste egípcia sem manga, e outra túnica já desgastada para dormir ou trabalhar. Um manto de linho, 2 vestimentas monásticas, hábito com capuz, 2 capuzes, uma pele de cabra chamada melote e um cinto de linho e sandálias, um bastão companheiro de viagem. Esta é a veste do monge. 3. Assim que ouvir o som da trombeta, que chama para a sinaxe, imediatamente saia de sua cela, meditando qualquer passagem da Escritura, até à porta do lugar da reunião. Normalmente, o sinal que convocava para a sinaxe, a reunião, era um instrumento de madeira, chamado cimandro. Aqui a referência à trombeta se deve à tradução de São Jerônimo. Existiam 2 reuniões de sinaxe cotidianas de oração, uma na manhã, a outra à tarde. Na manhã, os monges se reuniam todos para uma assembleia comum, que previa um tempo de oração, de trabalho ou de acusação de culpas ou de catequese. A oração da tarde, pelo menos a partir de certa época, se fazia em casa. A cela podia ser habitada por um ou mais irmãos. Esta aqui é a casa. Provavelmente a origem da cela era individual. Mais tarde, com o crescimento do número de irmãos, numa cela viviam 2 ou 3 monges. 4. E quando se caminha no lugar da sinaxe, para chegar ao lugar onde se deve sentar e ficar, não se deve pisar nos juncos, na água, que estão sendo preparados para atear. As cordas, a fim de que não aconteça que o monastério deva sofrer o mínimo prejuízo pela negligência de alguém. A atividade principal dos monges pacomianos era a fabricação de cestas e tapetes entrelaçando juncos, folhas e ramos de palmeiras
colocadas primeiramente para macerar na água. Parte deste trabalho era desenvolvida em comum durante a sinaxe da manhã. Junto deste trabalho artesanal, havia o trabalho do campo, diferentes atividades necessárias para a subsistência da vida comum. Então, tinha um momento de oração, tinha um momento de trabalho. O monge não podia ficar ocioso. A meditação e recitação de passagens das Escrituras, ao se dirigir à sinaxe, não era somente o ato de refletir, de pensar, mas era um convite que consistia na repetição, às vezes silenciosa ou às vezes de voz alta, de um versículo bíblico ou de uma breve oração inspirada na Escritura. A meditação acompanha o monge ao longo de todo o dia. Ele deve meditar enquanto caminha, enquanto dá o sinal para a refeição, enquanto também distribui o alimento aos irmãos, ou trabalho. O objeto da meditação é o texto bíblico, comentado pelo abade durante a catequese, ou mesmo o livro dos Salmos, que as regras previam que deveriam ser memorizados. Às vezes, a meditação vinha expressa com os termos ruminatio, que significa mastigar. Significa repetir em voz baixa a Sagrada Escritura, numa meditação lenta e saborosa. Os ruminantes são símbolos daqueles que temem a Deus e que meditam incessantemente a lei do Senhor. Uma metáfora rabínica isso aqui. Santo Antão dizia: imitemos o camelo, recitemos toda a palavra das Santas Escrituras, guardando-as em nós, até que possamos realizá-la. É uma apophthegma, é uma palavra de Antão, dos padres antigos. Quinto, à noite, pois, quando soa o sinal, não ficar junto ao fogo aceso, segundo o uso, para esquentar-se e afastar do frio. Durante a sinaxe, não ficara assentado ocioso, mas, com mão ágil, prepare os fios para tear os tapetes. A não ser em caso de enfermidade. Então é concedido repousar-se. Aqui, nós vemos, de fato, de uma sinaxe ao longo da noite. Mas na linguagem litúrgica antiga, a sinaxe noturna podia indicar seja oração durante a noite ou aquela de madrugada. Não parece que os monges pacomianos tivessem uma oração comum durante a noite, a não ser quando velavam o morto. As regras não nos oferecem indicações precisas sobre a hora da sinaxe matutina. O uso da igreja copta, o copto, se tinha uma oração bem cedo, matinal. Era prática litúrgica. Sexto, quando se está no primeiro lugar, se bata com a mão e assim recita de memória alguma passagem da Sagrada Escritura para terminar a oração. Ninguém demore em levantar, mas todos levantem juntos. O que está em primeiro lugar é o prior, o primeiro em dignidade.
Então não vamos confundir o prior, né? Você tinha aqui uma espécie de ambão, onde subia aquele que guiava a oração. Mas sabemos que na sinaxe pacomiana, o irmão levanta por turno a partir dos mais antigos e recita a passagem da Escritura. Quando terminado ao sinal, todos os irmãos se levantam. Ficam de pé, estendendo os braços em forma de cruz, recitando o Pai Nosso. Ao segundo sinal, todos se prostram e fazem o sinal da cruz. Então se levantam, fazem outro sinal da cruz e uma oração silenciosa. Novo sinal os convida para sentar e escutar outra passagem da Escritura. Ao término da sinaxe, cada um retorna à sua cela meditando a Escritura. 7. Ninguém olhe para outro irmão enquanto tece uma corda ou reza, mas tenha os olhos fixos sobre o trabalho. Esteja atento. 8. Estes são os preceitos de vida transmitidos pelos anciãos. Se durante a salmodia, a oração ou na leitura, alguém fala ou ri, desate logo o cinto e fique de pé diante do altar, com a cabeça baixada, olhando o chão. Seja ele censurado pelo pai do mosteiro, abade. Faça a mesma coisa diante dos irmãos quando se reúnem para a refeição. Os anciãos, no comentário, são aqueles que iniciaram a koinonia, isto é, os fundadores da comunidade paconiana. O pai do mosteiro é o abade superior. A prostração recebe na tradição monástica o nome de metania. O cinto é símbolo da força. Tirar o cinto significava confessar a própria fraqueza e fragilidade. Na obra História Lausíaca, os monges tiram o cinto também no momento de receber a Eucaristia. O superior tinha a responsabilidade da catequese nos 2 dias de jejuns, onde ele ensina aos irmãos como se comportar à mesa. É ele que se preocupa pelos doentes, guia os irmãos ao trabalho, distribui o alimento àquele que come na cela. Ele regula a saída da casa, corrige, vigia sobre a pobreza de cada um. Nesta missão, no caso, o superior é ajudado por outro irmão chamado segundo. Já o pai do mosteiro, então tem um superior e tem um pai do mosteiro, né? Tem a missão de acolher os postulantes, de corrigir aquele que ri ou fala durante a sinaxe comum, regula a visita dos parentes, distribui os vestiários necessários aos irmãos e, enfim, a pedido do superior, o pai do mosteiro, aquele que fica na porta, aquele que acolhe, a pedido superior do abade, intervém para corrigir o irmão. Então esse é o nosso comentário. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.